Fala galera, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Todo mundo em casa, tomando cuidado, se resguardando, tomando as medidas preventivas para evitar o vírus? Que bom! Mas você é aluno CETEM, você continua estudando em casa, continua focado nos seus estudos. Então, para contribuir com esse teu foco, eu estou aqui, vou disponibilizar algumas aulas para vocês, para a gente se manter aí no nosso cotidiano, na nossa pegada de estudo, ok? Então vamos lá para nossas aulas. Fala galera, tudo bom? Sou o professor Cadu, professor de Biologia. Vou estar falando um pouquinho hoje para vocês sobre citologia. É um assunto que é uma parte da citologia, na verdade, que é sobre membrana plasmática, né? Membrana plasmática, que é um assunto muito recorrente no teu vestibular, muito recorrente no teu Enem, cai com muita frequência nas tuas provas de escola também, que é um assunto que o professor geralmente ensina, faz parte da tua grade curricular. Então é um assunto muito importante, é importante você saber desse assunto, beleza? Bem, bora lá para a introdução do assunto. A membrana plasmática ela faz parte de um conteúdo da citologia chamado de envoltórios celulares. O que é isso? Como o próprio nome diz, é algo que está em volta da célula, certo? E uma das funções, olha aqui, ó, é separar a célula do meio, ou seja, às vezes a célula está num ambiente não muito propício, não muito vantajoso para ela, então ela precisa ter alguma barreira que vá proteger ela de qualquer ação ambiental, qualquer substância tóxica ou qualquer parasita que queira invadir. Então esses envoltórios celulares eles têm essa função, separar a célula do meio. Fazendo essa separação, o que ela garante? Ela vai garantir isolar o conteúdo celular, ou seja, ela vai garantir com que suas estruturas internas permaneçam internamente. Então esses envoltórios eles têm essa função, separar, né, a célula do meio externo e manter as estruturas celulares dentro da célula protegida, organizada, beleza? Além disso, esses envoltórios eles também vão garantir a troca de substância com o meio extracelular, com o meio ambiente. A célula é uma estrutura viva, né? Já posso dizer que é até faz parte de um organismo, né? Então ela precisa estar trocando todo o tempo substâncias com o meio ambiente. Então é muito importante com que aconteçam essas trocas com o meio ambiente. Então esses envoltórios celulares, eles vão garantir essa troca de substâncias, eles vão garantir com que a célula ela se mantenha viva, recebendo substâncias e também exportando substâncias para o meio extracelular. Além disso, né, essas estruturas internas que elas apresentam, muitas delas são formadas a partir desses envoltórios celulares, como por exemplo a membrana plasmática. Ela é importante porque ela vai formar um núcleo, vai formar um complexo de Golgi e outras estruturas internas que a gente vai ver futuramente nas nossas aulas, beleza? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar especificamente mesmo da membrana plasmática e depois de parede celular, mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a membrana plasmática, beleza? Vamos lá. Membrana plasmática, gente, é uma estrutura, é um componente celular que vai estar presente em todas as células, sem exceção. Não existe exceção neste caso, beleza? Então, membrana plasmática presente em todas as células. Seja ela uma célula procarionte, como exemplo uma bactéria, uma célula eucarionte, como exemplo um fungo, um protozoário, um animal e um vegetal. Então, independente do tipo celular, a membrana plasmática ela vai estar presente, ela vai estar ali fazendo o seu envolto da célula, fazendo o seu revestimento. Então não esquece disso. Pessoal, qual é uma de outras funções, né, que possa existir? Qual é uma delas? Por exemplo, a membrana plasmática ela vai dar limite para a célula, certo? Então ela vai fornecer aquele limite celular, certo? Como se fosse, por exemplo, o seu terreno e você tivesse um cercado ou um muro, né? Uma tela de contenção ali. Então a membrana plasmática ela também tem essa função de fornecer limite para a célula. Além disso, né, fazendo a analogia novamente do teu terreno, a membrana plasmática, fazendo esse limite, ele vai fornecer o quê? Proteção. Ele vai garantir que a célula ela se mantenha protegida, semelhante ao que acontece na tua casa quando tu faz uma cerca ali, tu constrói um muro, também a tua célula, a tua casa ela fica protegida assim como uma célula. Outra coisa muito importante é que a membrana plasmática também vai ajudar na forma da célula, como é o seu formato. Porque dependendo da função que a célula exerce no teu corpo, ela vai ter um formato diferente.
Então a membrana plasmática ela vai estar participando dessa morfologia celular. Só ela, não, tem outras estruturas, como por exemplo o citoesqueleto, mas a membrana plasmática ela vai estar participando disso aí ativamente, beleza? Então a membrana plasmática fornece limite, ela protege a célula e também ela garante aí a forma da célula. Então, além disso, né, ela também vai ser responsável pela troca de substâncias. Então, cara, a membrana plasmática ela vai estar sempre relacionando com o meio ambiente, sempre se relacionando. Como assim esse relacionamento? Trocando substâncias entre a célula e o meio externo e a célula. Então, a membrana plasmática ela tem essa autonomia, certo? Ela tem essa característica de fazer essa troca de substâncias, esse transporte entre a célula e o meio. E aí, professor, qual é a composição dessa membrana plasmática? Cara, a membrana plasmática vai ter 3 composições majoritárias, prioritárias. Por exemplo, os fosfolipídios, né, que é o principal constituinte da membrana plasmática. Está aqui, ó, no fosfolipídio, né? Professor, o que é um fosfolipídio? Um fosfolipídio é um tipo especial de lipídio. Os lipídios recebem muitas classificações, mas uma delas é lipídio simples e lipídio complexo, certo? Ou lipídios especiais também pode ser chamado disso aí. O lipídio simples é aquele onde sua composição tem basicamente 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Um lipídio complexo, ele vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio, mais outros componentes químicos, como por exemplo o fósforo e o nitrogênio, certo? Então, tu tem um fosfolipídio sendo um lipídio ligado a uma cabeça, né, uma molécula de fósforo. Então, o fosfolipídio ele tem essa estrutura química aqui, onde aqui em cima tu tem uma cabecinha que representa o grupamento fósforo, enquanto que aí embaixo tu tem 2 perninhas que representa a parte lipídica, que é uma longa cadeia carbônica de ácido graxo, né? Onde o interessante disso é que é uma cadeia longa saturada, certo? Por isso que ela é retinha, enquanto que a outra perninha do fosfolipídio ela é meio tortinha, parece que ela quebrou a perninha, né? Por quê? Porque o que acontece? É que aqui há uma insaturação, uma dupla ligação entre as cadeias de carbono, fazendo com que ela apresente essa configuração. E isso é muito importante para a membrana plasmática, que já eu vou comentar sobre isso. Então, o primeiro componente da membrana plasmática, o fosfolipídio. Segundo componente muito importante são as proteínas, né? Essas proteínas que vão exercer diversas funções na membrana plasmática. Função de transporte, função estrutural, mantendo a estrutura da membrana plasmática ali, a forma dela, certo? Função de receptores, por exemplo, existem alguns hormônios no nosso corpo que só conseguem entrar na célula ou trazer alguma substância que eles vão estar carregando, hormônios carregadores, se a membrana plasmática do indivíduo tiver proteínas receptoras. Um exemplo muito importante, muito comum, é a diabetes do tipo 2. Essa diabetes não é pela falta da insulina, é devido à deficiência dos receptores de insulina. É como se depois de um determinado período daquela exposição alta à quantidade de açúcar, até mesmo envelhecimento da pessoa, uma predisposição genética, as nossas células acabam tendo resistência, certo? Resistência à insulina. Nosso pâncreas até produz a insulina para colocar o açúcar dentro dos nossos hepatócitos, das nossas células musculares. No entanto, nosso organismo adquire uma resistência. Essa resistência é um problema nas proteínas da membrana plasmática das nossas células. Consequentemente, o indivíduo produz a insulina, só que o açúcar ele não é guardadinho, ele não é depositado nas células, ficando sempre em grande quantidade, trazendo vários problemas que a gente conhece como diabetes mellitus tipo 2. Beleza? Então as proteínas elas são muito importantes. Outro componente muito importante, não está aqui no nosso slide, mas é muito importante, são os glicídios, né, que são carboidratos que eles vão estar aí fazendo a composição também da membrana plasmática. Então a membrana plasmática vai ter 3 componentes majoritários: os fosfolipídios, as proteínas e os glicídios, que são os carboidratos.
Bora para cá voltar à composição da membrana plasmática. O curioso é que, na hora de se organizar para formar a membrana, esses fosfolipídios eles formam uma bicamada, uma dupla camada, ou seja, são duas camadas de fosfolipídios para formar a membrana plasmática. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece, Cadu? Qual é a mágica nisso aí? Devido à propriedade que o fosfolipídio apresenta. Lembra, gente, que o lipídio ele é uma substância insolúvel em água, certo? Ou seja, ele não gosta da interação com a água. Então, o que acontece? Quando a membrana plasmática ela vai se formar, esse lipídio geralmente ele tende a se aproximar de outros lipídios para fugir da água. De onde vem essa água? No meio extracelular, onde a célula está inserida, tem muita água. Nosso corpo tem muita água, aproximadamente 70% do nosso corpo, da nossa constituição orgânica, da nossa constituição corpórea, perdão, é água, né? Então, temos muita água. Então, os lipídios aí não gostam dessa água. Então, o que acontece? Os lipídios, na hora de formar a membrana plasmática, eles se organizam entre eles para se proteger da água. Então, o que acontece? Os fosfolipídios eles vão se juntando com outros fosfolipídios, formando uma camada em cima e uma camada embaixo. Por isso que a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídios. Só em fósforo. O fósforo não, cara. O fósforo ele não tem nenhum problema com a água, ele adora a água, né? Então ele gosta de estar em contato com a água. Então ele sempre fica voltado para o meio que tenha disponibilidade de água, ou então que tenha água ali, que para ele não interfere, beleza? Então, por isso que a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica. Tranquilo? Vamos lá. Uma outra coisa muito importante é devido a essa organização que acontece, você tem que prestar atenção. Olha o que acontece. Geralmente você não tem um emparelhamento perfeito dos fosfolipídios. Geralmente sempre fica uma cadeia saturada com uma cadeia insaturada. Uma cadeia saturada com uma cadeia insaturada. Isso é importante? É muito importante. Por quê? Lembra que eu falei no início da nossa aula que a membrana plasmática ela tem essa função, né, de garantir a troca de substâncias com o meio ambiente? Então, essa organização de uma cadeia saturada e uma insaturada, ela garante uma maior fluidez da membrana plasmática, permitindo que as substâncias elas consigam atravessar com maior quantidade e qualidade. Por isso que a membrana plasmática, quando vai se organizar aqui, olha, os fosfolipídios, eles não se organizam perfeitamente, emparelhadamente. Eles ficam sempre alternando aí as cadeias. Uma saturada, uma insaturada, uma saturada, uma insaturada, certo? Para melhorar a fluidez da membrana plasmática. Então tá aqui, né, o aspecto da membrana plasmática, uma bicamada fosfolipídica, onde eu tenho proteínas inseridas, proteínas que vão exercer função de transporte, função estrutural e também receptores. Além disso, eu vou ter essas anteninhas verdes, né, no caso azul, perdão, né, que vão ser glicídios muito importantes para determinadas funções. Já nós vamos comentar sobre os glicídios. Então está aqui uma estrutura básica de uma membrana plasmática, né? Lembrando que ela está por toda a extensão celular, que só foi feito um corte. Então o que a gente consegue ver? Essa estrutura da membrana plasmática, ela foi desenvolvida, né? Ela foi descrita por St. Nixon, né? Em 1972. E essa descrição eles chamaram de modelo mosaico fluido. Por que mosaico? Porque a gente consegue perceber aqui, ó, que as estruturas, os fosfolipídios, as proteínas e os glicídios, eles estão intercalados. Ou seja, eles têm ali um intercalonamento entre eles. Tudo bem? Formando uma estrutura mosaica, uma estrutura em mosaico. E por que o modelo é mosaico fluido? Porque essas proteínas elas não são estáticas na membrana plasmática. Ela tem fluidez, ela consegue se deslocar ao longo da membrana plasmática. Do lado direito, do lado esquerdo, de cima para baixo. Por isso que é modelo mosaico fluido, devido, né, ser intercaladas as substâncias, os componentes da membrana plasmática, e as proteínas elas terem essa fluidez ao longo da membrana plasmática, beleza? Então por isso que é o modelo mosaico fluido. Uma coisa interessante é que, voltando aqui para o fosfolipídio, o fosfolipídio, como eu havia falado para vocês, eles vão se organizar, onde o lipídio ele fica internamente à membrana plasmática, está aqui em amarelinho, enquanto que o fósforo ele fica em contato com a água, tanto para o meio extracelular quanto para o citoplasma tem água disponível aí, né,
tanto dentro da célula quanto fora da célula. Por que isso acontece? Como eu havia falado para vocês, o lipídio ele é insolúvel em água. Ele não se mistura, ele não gosta da água. Porque ele tem uma propriedade diferente da água. Enquanto que a água é uma substância polar, o lipídio é uma substância apolar. Então, o lipídio ele é apolar, não tem a mesma propriedade da água. Então, ele prefere ficar aqui protegido. Ele não gosta da água. Então, uma substância que não gosta da água, ela é chamada de hidrofóbica. Por que ela não gosta da água? Porque ela é hidrofóbica? Porque ela é apolar. Beleza? Enquanto que o fósforo aqui, ó, os pontinhos vermelhinhos, eles já gostam da água, eles gostam dessa interação, eles gostam do contato da água. Por que eles gostam? Porque eles apresentam a mesma propriedade. Eles têm a mesma propriedade que a molécula de água. Só qual a propriedade? Os dois são polares. Beleza? Então a água é polar e o fósforo também é polar. Se o fósforo gosta da água, tem afinidade pela água, ele é hidrofílico. Hidrofílico. Por quê? Porque ele gosta da água. É uma substância polar. Caramba, curioso, né? Então a membrana plasmática tem uma região apolar, que não interage com a água, é hidrofóbica. Ela tem uma região polar, que interage com a água, que é hidrofílica. Professor, tem um nome para essa característica? Quando uma substância ela tem uma dupla propriedade, quando uma estrutura tem uma dupla propriedade? Sim, tem um nome para isso. Isso chama-se caráter anfifílico. Então a membrana plasmática, quando ela apresenta essa dupla propriedade, então ela tem um nome específico. Chama-se caráter anfifílico da membrana plasmática. Beleza, galera? Então, tu tem aí a estrutura da membrana plasmática, estrutura desenvolvida, descrita por Singer Nixon, modelo chamado de modelo mosaico fluido. Tranquilo? Bora prosseguir. Uma outra estrutura interessante que a gente vai encontrar ao longo da membrana plasmática são os glicocálice. Glicocálice pode ser escrito com C no final ou X. Isso não vai mudar a função dele, ok? Então, tu tem aí o glicocálice. O glicocálice, ele é um glicídio, é um carboidrato, que ele vai estar ligado ou um lipídio, sendo uma glicoproteína, ou ele vai estar ligado a uma... Perdão. Ou ele vai estar ligado, né, um glicídio, ou ele vai estar ligado a uma proteína, sendo uma glicoproteína, ou ele vai estar ligado a um lipídio, sendo um glicolipídio. Beleza? Então, tu tem essas duas configurações. Professor, mas afinal de contas, qual é a função, qual vai ser a função desse glicocálice? A função do glicocálice simplesmente é o reconhecimento celular. Reconhecer o quê? Células próprias, células do próprio organismo, e principalmente células invasoras. Só dar uns exemplos aí para eu entender melhor. Por exemplo, quando se machuca, aquele machucado ele vai ser restaurado. Como é que a célula sabe o exato momento que ela tem que parar? Ah, já restaurou aquele machucado, eu tenho que parar aqui a minha divisão celular para um processo de restauração, devido ao glicocálise. Então, quando as células vão sendo restauradas e aquele espaço vai sendo preenchido, aquele machucado vai sendo regenerado, então a célula, quando ela começa a encostar, tendo aquele contato mais íntimo com as células vizinhas, ela, opa, não tem mais espaço para me dividir, então já restaurei a lesão que o meu corpo aconteceu, que aconteceu no meu organismo, então eu não preciso mais me dividir, certo? Então, o glicocálise serve para isso. Mas ele vai atuar mais ativamente mesmo no reconhecimento de células estranhas, como micro-organismos, bactérias, fungos, protozoários, entre outros aí. Beleza? Então o glicocálise ele vai reconhecer aquela partícula estranha e vai mandar uma resposta, vai mandar uma informação para o teu sistema imunológico. Onde o teu sistema imunológico ele vai mandar as células de defesa e eliminar também aquela partícula estranha. Além disso, né, de fazer esse reconhecimento, o glicocálise também ele tem função de caracterizar, determinar que tipo de célula é aquela, ou, por exemplo, que tipo sanguíneo você é. Se você é AB ou O, qual a estrutura que vai ser analisada, né? No caso, a glicoproteína, é um antígeno, é o glicocálise que tem essa função aí de determinar, né, de ser o sinalizador de que tipo sanguíneo você é, beleza? Então, o glicocálise é uma estrutura muito importante. Uma curiosidade do glicocálise, né? Geralmente, você tem transplantes hoje de forma bem até
corriqueira, bem comum. Só que, eventualmente, né, entre o transplante e outro, tem alguém que não consegue se adaptar àquele órgão, certo? Não é que não conseguiu se adaptar, é porque como você recebeu um órgão estranho, o teu glicocálice ele reconhece aquele órgão como uma célula estranha. Então, o glicocálice ele manda informação para o teu sistema de defesa, o teu sistema de defesa produz células de defesa e vai atacar aquele órgão estranho que você recebeu. Então, você tem um fenômeno de rejeição de órgão. Hoje existem vários processos que vão eliminar aí ou reduzir esse processo de rejeição, como por exemplo, medicação, né, indução química que reduz um pouco a eficiência do teu sistema imunológico até o teu organismo acostumar aquele órgão novo. Então vamos lá, galera. Propriedades da membrana plasmática. Bem, a membrana plasmática apresenta propriedades. Como assim propriedades? Características próprias dela. Como por exemplo aqui, ó, a elasticidade, né? Olha aqui, ó, elasticidade. Está batendo aqui, ó, um pêndulo sobre a membrana. Ó, tu viu? Bateu um pêndulo, tu vê que ela não rompe, ela não danifica. É igual a tua célula, tu consegue apertar, ela não rompe, ela não danifica. Porque a nossa membrana plasmática ela tem elasticidade. E isso é muito importante para o nosso movimento, para a nossa movimentação, para a nossa atividade física cotidiana ou atividade, né, de algum esporte físico. Então é muito importante essa elasticidade da membrana plasmática. Vindo com essa elasticidade, eu também tenho a resistência a choques mecânicos. Então a membrana plasmática ela vai ser resistente a impactos, ela vai ser resistente a esses choques mecânicos. Caso aconteça alguma lesão, a membrana plasmática também tem essa capacidade de regeneração. Então a membrana plasmática ela vai conseguir regenerar suas estruturas. Claro, a lesão não pode ser uma lesão muito, digamos, elevada. Tem que ser uma lesão moderada para baixa, para a membrana plasmática conseguir fazer essa regeneração. Um exemplo que eu vou te dar, por exemplo, às vezes nós aparecemos com um roxo pelo corpo. Do nada, pá, aparece um roxo ali. Alguns de forma intencional, mas do nada às vezes aparece um roxo. O que é isso? Esse roxo foi um baque que você deu, um baque que você levou. E o que aconteceu? Lesionou a membrana plasmática dos teus vasos sanguíneos, geralmente elas lesionaram, elas se romperam, fazendo extravasar sangue para o meio extracelular. Saindo do vaso sanguíneo, você tem uma pequena hemorragia ali, concentrada, localizada. Só que logo depois a tua membrana plasmática ela se restaura, certo? Ela se recupera, então tu tem a restauração. Só que o sangue, uma vez que ele saiu, ele não consegue mais voltar. E ele fica ali por um período, dependendo da pessoa, fica 3, 4, 5 dias, até mesmo uma semana, dependendo da força da lesão, do impacto ali que sofreu. Isso é muito grave? Não, é comum, é corriqueiro aí. Não pode acontecer com muita lesão, né? Muita força, beleza? Então tem que ter esse cuidado aí. Mas a nossa membrana ela tem essa capacidade de regeneração. Mas uma das propriedades mais faladas e mais famosas da membrana plasmática, que vem frequente na maioria das provas de vocês, é a permeabilidade seletiva. O que isso significa? Que a membrana plasmática ela consegue selecionar as substâncias que irão entrar na célula e as que não irão entrar ou as que irão sair. Beleza? Então a membrana plasmática ela apresenta esta autonomia. Então ela consegue fazer essa seleção. Ela sozinha ela consegue fazer essa seleção. Selecionar aquelas estruturas que entram daquelas que saem. Galera, então é isso. Muito obrigado. Continue assistindo as nossas aulas, continue assistindo a aula, eu vou estar continuando falando de membrana plasmática aí com vocês. Eu vou estar falando sobre especializações e outras estruturas aí provenientes da membrana. Abraço!